Olá, boa tarde. Meu nome é Isis Rushino, faço doutorado na Faculdade de Odontologia de Araçatuba, UFOUNESP, e hoje irei apresentar o trabalho intitulado Influência do período de polimento nas rugosidades superficiais de diferentes resinas compostas. Esse material atualmente é um dos materiais mais utilizados na reabilitação oral devido ao seu custo-benefício. Além disso, ele permite a mimetização das características ópticas, o que favorece a manutenção da estética e da função dentária. E para sua utilização, não existe uma necessidade de desgaste demasiado dessas estruturas, então existe uma preservação delas. Entretanto, uma das etapas. Entretanto, o sucesso das restaurações em resina composta depende de algumas etapas, e uma delas seria do polimento. Uma superfície muito rugosa ou não polida, ela adere muito mais placa bacteriana, o que a curto prazo pode favorecer ao insucesso e a necessidade de troca dessa restauração. Entretanto, ainda não existe um consenso em relação ao tempo ideal de polimento, se o período de polimento imediato ou tardio seria o mais adequado, e qual que seria a influência sobre essa superfície. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi averiguar a influência do período de polimento na rugosidades superficiais, utilizando diferentes resinas compostas. Para tanto, foi utilizado o material restaurador em 4 níveis: a resina composta Durafil VS, a Vitra APS, a Filtech X350 XT e a Spectre Smart. E o tempo de polimento adotado foi imediato, tardio em 7 dias e tardio em 21 dias. E o tempo de análise foi feito com e sem envelhecimento térmico. Para a confecção dessas espécimes foi utilizado 4 resina, com auxílio de uma matriz de Teflon, foi feita a inserção dessas resinas através da técnica emmental, utilizando cremento máximos com 2 milímetros de espessura, posteriormente seguindo a fotoativação. E após a confecção desses espécimes, eles foram subdivididos em 3 tempos. O imediato, no qual recebeu o polimento e acabamento de imediato, e posteriormente análise de rugosidade. 7 dias, permaneceu em estufa durante 7 dias e após esse período recebeu a mesma sequência de polimento e análise. E também temos o polimento tardio de 21 dias, que os espécies permaneceram em estufa durante 21 dias e posteriormente recebeu a mesma sequência. Então foi feita a sequência de acabamento e polimento. Para simular uma condição mais clínica, foi utilizada uma ponta de montada de granulação extra fina para asperizar a superfície e posteriormente recebeu o polimento através de uma sequência de discos, Soflex, da granulação mais grossa para a granulação mais fina, utilizando-se a irrigação dessa superfície para tirar qualquer impureza que tivesse a cada intervalo de disco. Posteriormente, foram feitas essa análise de rugosidade, para tanto se utilizou um rugosímetro. Então, através dessa ponta de montada, utilizando-se uma carga de 4 meganewton e uma velocidade 0,25, foi feito então 3 medidas na superfície desse disco. Posteriormente, esses discos foram submetidos ao envelhecimento térmico e foi feita uma nova análise, utilizando-se os mesmos padrões e a mesma quantidade de análise de rugosidade. O envelhecimento térmico ele teve uma variação entre o frio e quente de menos 5 até 50 graus Celsius. Posteriormente, foi feitas as médias e os resultados foram submetidos ao teste de aderência de curva. Como as variáveis apresentaram uma distribuição normal, utilizou-se então a nova 2 fatores para medidas repetidas e pós-teste de tanque com nível de significância de 0,05 ou 5%. E através do resultado foi dividido em rugosidade antes do envelhecimento e após o envelhecimento. Então, quando se analisa a resina composta em diferentes tempos de polimento, podemos observar que para a resina Durafil, o polimento tardio apresentou maior rugosidade superficial. E isso ocorreu também para a resina Spectra, que pelo polimento imediato, ele apresentou maior rugosidade quando se comparando com o polimento tardio de 7 e 21 dias.
E posteriormente, quando se compara tempos de polimento em diferentes resinas compostas, podemos observar que o único que teve diferença significativa foi o polimento tardio de 7 dias, onde a Durafil apresentou maior rugosidade em relação às outras resinas. E análise após o envelhecimento térmico, quando se compara dentro da mesma resina os diferentes tipos de polimento, podemos observar que para a resina Durafil VS, o mesmo ocorreu em 7 dias, apresentando maior rugosidade superficial no tempo de polimento tardio de 7 dias. E o mesmo ocorreu para a Spectra Smart, onde o polimento imediato, 7 dias, apresentaram maior rugosidade em comparação com o polimento tardio de 21 dias. As demais resinas não apresentaram diferença significativa. E quando se compara período de polimentos em relação a diferentes resinas, podemos observar que apenas no período de polimento tardio de 21 dias, a resina Z350XT apresentou maior rugosidade superficial quando comparada com a Durafil VS e a Spectra Smart, onde a Spectra Smart apresentou o menor resultado, menores valores de rugosidade superficiais. Dessa forma, podemos concluir que o polimento tardio no período de 7 dias imediato proporcionaram maiores valores na rugosidade superficial, especialmente para resinas compostas nanohíbrida e microhíbrida. Já a resina nanoparticulada, o período de polimento não foi um fator relevante em relação à rugosidade superficial. Muito obrigada!